presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem numa entrevista que, ao comparar as mortes na faixa de Gaza com as mortes dos judeus por Hitler na Segunda Guerra Mundial, não usou a palavra Holocausto. E que o tema foi parte de uma interpretação equivocada por parte das autoridades israelenses. Lula afirmou o seguinte, abre aspas, primeiro que não disse a palavra holocausto. O holocausto foi interpretação do primeiro-ministro de Israel, não foi minha. A segunda coisa é a seguinte, morte é morte, afirmou Lula em entrevista ao jornalista Kennedy Alencar, cuja íntegra ainda não foi divulgada. Durante a viagem à Etiópia neste mês, Lula se referiu às mortes em Gaza como genocídio e afirmou que o acontecimento só se compara às mortes de judeus por Hitler. Como sempre esse senhor, né, jogando a culpa sempre nos outros, né, nunca é dele, ele nunca fez nada errado, ele nunca viu nada de errado, ele nunca participou nada de errado, são sempre os outros. Ô João, o lado bom dessa história aí é que de alguma forma, ainda que de forma muito tímida, ele está tentando desfazer um pouquinho da M que ele fez, né? O lado ruim é que nem ele acredita nisso que ele está dizendo, porque ele não gosta efetivamente de Israel, ele não gosta efetivamente dos judeus, isso é claro, ele se mostra assim ao longo de toda a sua história, então ele vai tentar aqui e ali dar uma escapadinha da batatada que ele falou, mas, repito, não só não vai conseguir, como no íntimo, ele não sente nada do que ele está tentando falar. Ô Ricardo, vamos tirar a veste de puros e vamos abrir o jogo? O que está fazendo o Lula? Lula não tem preocupação com a criação de um Estado palestino ou qualquer outra coisa. Vamos falar português claro. Lula está jogando para o seu público. O seu público interno e externo. Lula tem um público externo porque Lula quer se apresentar cada vez mais como um dos líderes do movimento sul global, que tem países da África, da Oceania, da Ásia, da América Central e do Caribe. Basta você pegar os roteiros de viagem de Lula e ver para onde Lula tem ido nas suas viagens. Ele tem ido para o sul global. Ele pretende se transformar num porta-voz desse sul global. E ele fala a linguagem desse sul global, de alguns líderes desse sul global. Além disso, Lula está absolutamente ligado àquele eixo autocrático que tem a Rússia, o Irã e a China como os principais pilares. Então vamos falar a verdade, Lula não está nem aí para a criação de Estado palestino. Lula não está nem aí para isso. Lula está querendo portar-se como o responsável por liderar esse movimento sul global. Essa é a inteligência política atual de Lula, ele está obstinado por isso. Fora isso, fazer afagos a ditadores, reunir-se com Maduro, apoiar Cuba, distribuir dinheiro para tiranias da África e outras cocitas mais. Existe dentro de Israel, você sabe melhor do que eu, porque você é judeu, descendente de judeus, dentro do Estado de Israel, da política israelense, existem setores da sociedade que são favoráveis à criação de um Estado palestino. Líderes israelenses anteriores a Benjamin Netanyahu, se manifestaram favoráveis à criação de um Estado palestino. Existe uma oposição a Netanyahu em Israel que quer sim a viabilização de um Estado palestino. Só que a gente tem que lembrar, e aí é só para lembrar um pouco de história, me desculpe se eu estou alongando, mas falar um pouquinho de história, para quem gosta de história. Israel é uma ilha de democracia cercada por países autocratas. Países que não permitem a liberdade das mulheres, países que matam gays. É só você pegar no mapa e olhar o que tem ao entorno de Israel. Não há nenhuma democracia no entorno de Israel. Israel é o único Estado democrático de direito num universo de autocracias. As autoridades palestinas, o Líbano, a Síria, o Egito, outros países do entorno de Israel, não permitem a liberdade às mulheres, matam homossexuais, não permitem liberdades e direitos individuais, não permitem liberdade de imprensa. Essa é a atual realidade do Oriente Médio. Mas Lula, o salvador do Sul global, o homem que quer candidatar-se ao Prêmio Nobel da Paz, insiste em fazer falácias e desconhecer a história. E eu estou usando um argumento que está pronto para receber a contrapartida ou o contraponto dele. Mas é difícil contra-argumentar aquilo que é a realidade.